Quem puder se sentar, sente-se. Quem puder. Quero dizer mais uma vez, estão pedindo para ir para frente, gente, é com vocês da equipe. Será que consegue colocar ali o seu ambão? Melhor assim? Então quem puder se sentar, se sente. Vocês que estão debaixo de chuva, em pé. E tem muita gente espalhada por aí. O Frei entrou e viu que não é só o povo que eu estou vendo aqui. Tem muita gente me escutando através de telões. Um abraço a você que está vendo o Frei pelo telão. Vamos tentar fazer bastante silêncio agora? Se tem alguém conversando do seu lado, pede para ele ficar em silêncio agora. Eu sei que é uma alegria para vocês verem o Frei, também é uma alegria para mim ver vocês. Faz silêncio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O tema da minha pregação, que deram, o encontro rezou e pediu para eu pregar, é sobre Apocalipse 21, versículo 5. Aliás, aqueles que têm condições de abrir a sua Bíblia, você pode abrir em Apocalipse 21 e deixar sempre aí em Apocalipse 21, já marca, mesmo que eu te peça para abrir outra parte da Escritura, você fica em Apocalipse 21. No capítulo 21 do livro do Apocalipse está escrito: então o que está assentado no trono disse. Diga comigo, o que está assentado no trono disse. E quem vocês acham que está assentado no trono? Diga, Deus. Eis que renovo todas as coisas. O tema da minha pregação, portanto, é este: eis que renovo todas as coisas. Eu já quero dizer que Deus quer renovar todas as coisas na sua vida. Deus quer renovar todas as coisas na sua família. Deus quer renovar todas as coisas na sua casa. Amém? Portanto, o tema do Frei é este. Vou pregar sobre o livro do Apocalipse, um livro difícil, debaixo de chuva, que eu sei que desconcentra você um pouquinho. Não desconcentra não? E veja, eu quando fui ver o livro do Apocalipse, eis que renovo todas as coisas. É preciso que eu pregue essa palavra dentro do que está. Veja bem, quando a gente lê um versículo da Bíblia, é preciso entender o contexto do capítulo que ele está inserido. Então eu vou pregar, não é possível pregar o capítulo 21, versículo 5, sem a gente ver o capítulo 21 inteiro do livro do Apocalipse. Para que a gente entenda o que são esses céus novos. O que é esse eis que faço nova todas as coisas. Amém? Diga mais uma vez comigo. Quem está no trono disse.
Eis que renovo todas as coisas. Amados irmãos, essa palavra é uma palavra é uma palavra de futuro. É uma palavra, quando fala quem está sentado no trono, não está falando, já está dizendo que esse mundo já passou. Eu quero que você entenda que essa palavra está inserida neste contexto. Esse mundo já passou. Portanto, quem está sentado no trono disse: eis que renovo todas as... Portanto, nós vamos aprender e entender essa palavra. Santo Agostinho de Hipona, um grande bispo da igreja, ele diz que toda alma é tornada infeliz por seus pecados. Diga comigo, toda alma, ela é infeliz quando ela vive no pecado. E Agostinho diz que toda alma é feliz quando ela age bem, quando ela busca a santidade. Agostinho continua dizendo que quando a alma tiver sido regenerada pela graça de Deus, restaurada a sua integridade, sujeita somente a Ele por quem foi criada, seu corpo também será restaurado. Portanto, Apocalipse 21 vai falar de restauração. Apocalipse 21 vai falar de voltar à força original. E receberá o poder para possuir o mundo, não para ser possuído pelo mundo. Quem tem acesso à Sagrada Escritura, Apocalipse 21, versículo 1. Vi então um novo céu e uma nova terra. Olha para este céu que está caindo água sobre você. E diga: eu vi um novo céu e uma nova terra. Quem está escrevendo isso é o apóstolo João. Ele está dizendo: eu vi um novo céu e uma nova terra. Isso significa que o que você está vendo aqui será transformado. Deus fará novos céus e nova terra. O que você está vendo aqui é passageiro. Este céu que você está vendo, não sei como que vai ser isso, eu não sei explicar isso para você, mas olha para esse céu, isto é passageiro. Esta terra que nós vivemos é passageira. Diga comigo, tudo será transformado. Por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus está dizendo: João, vi então um novo céu, novo, e uma nova terra. Pois o primeiro céu, então o que você está vendo aqui é o primeiro céu. Olha para o céu e diga: esse é o primeiro céu. E olha para a terra e fala: essa é a primeira terra. Desapareceram. E o mar já não existia. Santo Agostinho continua: e não terá mal algum. Neste novo céu que nós estamos falando, não vai ter mal algum. E portanto, isso já é uma boa notícia para você. Você acha que tem muito mal na nossa terra hoje? Muita guerra, muita maldade? No novo céu que São João está vendo, não há mal algum. Portanto, a boa notícia é que o mal tem seus dias contados. O mal tem seus dias contados. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. O diabo é tudo, menos bobo, viu, gente? Na verdade é bobo, porque o que ele fez foi burrice. Ter rejeitado a Deus não é a melhor escolha. Mas o diabo sabe que seus dias são contados. O diabo sabe que haverá novos céus e nova terra. Portanto, por isso que ele está trabalhando tão rápido, por isso que ele está trabalhando com força, porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Eu estou usando outra parte da Sagrada Escritura.
Então a palavra está dizendo que vai desaparecer. Novos céus, nova terra, e neste novo céu, Santo Agostinho está dizendo, não terá mal algum. Santo Agostinho continua, pois a beleza humilde das mudanças temporais não a envolverá, não haverá mais mudanças temporais. Há pouco tempo vocês estavam sem chuva, agora vocês estão na chuva, amanhã virá um sol, isso é coisa desta terra, lá não haverá mudança. Não haverá mudanças temporais, pois terá sido elevada acima da abundância. Agostinho. Haverá, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 a 23, não precisa abrir. Haverá, como está escrito, um novo céu e uma nova terra. E ali as almas não precisarão se ocupar de labuta alguma, mas reinarão sobre o universo. Santo Agostinho. E 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 21 a 23 diz, todas as coisas são vossas, diz o apóstolo, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Quem quer ir para este novo céu? E essa nova terra? Eu vou pregar o tempo inteiro aqui. E eu peço ao Espírito Santo, porque hoje é o dia dele. Eu peço que o Espírito Santo coloque desejo desse novo céu e dessa nova terra no seu coração. Mas um desejo tão grande que você tenha vontade de que chegue logo esse dia. Porque escuta o que eu estou falando. Se um dia alguém descobrisse um remédio ou qualquer coisa que dissesse assim, se você tomar esse remédio, você nunca vai morrer. Você vai ficar aqui para sempre. Eu pergunto para vocês, vocês acham que muita gente tomaria esse remédio? Faria de tudo para comprar esse remédio, sim ou não? Muita gente ia querer esse remédio. Porque se eu comprar esse remédio eu não vou morrer, eu vou continuar indo para o meu shopping, vou continuar indo para a minha praia, vou continuar com a minha família, vou continuar vivendo a vida aqui. Eu digo para vocês, se um dia, não vai existir esse remédio, mas se um dia existisse, eu diria para vocês que nem de graça eu queria. E por que nem de graça eu queria? Porque eu não quero ficar aqui. Eu não nasci para essa terra. Eu nasci para novos céus. E eu nasci para nova terra. Diz Paulo, nós somos cidadãos dos céus. Então, para que querer ficar aqui se eu não sou cidadão daqui? Eu ficarei aqui até quando Deus quiser. E quando Ele me chamar, será o melhor dia da minha vida. Desde que eu esteja preparado para isso. Amém? Agostinho continua. Tendo concluído sua profecia do juízo que aguarda os maus, João deve falar do que acontecerá aos bons. Então, preste atenção. Apocalipse 20 fala da desgraça dos maus. Apocalipse 21 fala do que acontecerá com os bons. O novo céu e a nova terra ocorrerão na ordem que ele indicou. Então, qual será a ordem? A ordem que primeiro, para Agostinho, tá? Na visão de Agostinho, primeiro vem o julgamento dos maus. Apocalipse 20, o julgamento dos maus. Se você for em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, vi então um grande trono branco e aquele que nele se assentava, os céus e a terra fugiram de sua face e já não se achou lugar para eles. Se você ver o versículo 14 e 15 do capítulo 20, a morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo que não foi encontrado inscrito no livro da vida, todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado ao fogo. Você quer isso para você, sim ou não? Diga comigo, esse capítulo 20 eu não quero para mim não.
O que está descrito aqui eu não quero que aconteça na minha vida. Diga, eu quero novos céus. Eu quero nova terra. Diga para quem está do seu lado, você precisa desejar o céu. Você precisa desejar a eternidade. Você precisa desejar o paraíso. Preste atenção aqui, Agostinho continua. Primeiro, certamente virá o juízo daqueles que não estão inscritos no livro da vida e sua entrega ao fogo eterno. Depois disso, este mundo, como vemos, passará, consumido pelos fogos terrenos. Assim como o dilúvio foi causado pelo transbordamento das águas terrenas. Então, assim como um dia o dilúvio pelas águas destruiu tudo, um dia o fogo vai consumir esta terra. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 13. Em sua segunda carta, Pedro fala de modo semelhante. Segundo sua promessa, segundo a promessa de Jesus, esperamos novos céus e nova terra. Diga comigo, esperamos. Nós estamos no jubileu da esperança, no ano da esperança. Então diga, esperamos. Novos céus e nova terra. Vocês estavam esperando Frei Gilson chegar, não estavam? Por que vocês estavam esperando? Quantos anos você tem? O criancinha de 8 anos falou, porque eu te amo. Eu te amo também. Amo vocês. Veja, por que vocês estavam me esperando? Porque eu não estava aqui. Se eu estivesse aqui, porque eu estou aqui, vocês estão me esperando? Porque eu estou aqui. E por isso, 2 Pedro 3,13 está dizendo o quê? Esperamos. Se você espera é porque ainda não chegou. Balança aí quem está do seu lado e fala, ainda não chegou o melhor. O melhor ainda está por vir. Ei. Você acha que você já viveu o melhor de Deus? Por mais que você viva as melhores coisas nesta terra, por mais que você tenha você viva os seus sonhos, e tomara que você viva tudo que Deus quer para você nessa terra, mas por mais que você viva tudo que Deus quer para você nessa terra, este ainda não é o melhor. O melhor está por vir. Novos céus e nova terra. Então diga comigo de novo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, esperamos novos céus e nova terra. Um padre da igreja diz assim, eles não dizem isso como se o céu e a terra e o mar fossem destruídos. Preste atenção, o céu, a terra e o mar vão ser destruídos? Não. E deixassem de existir, Deus não vai destruir o que Ele mesmo criou. E que outras coisas viessem a existir no seu lugar. Então preste atenção, Deus não vai destruir o céu, Deus não vai destruir a terra, Deus não vai destruir o mar. E não vai colocar outra coisa no lugar. Ao contrário, querem dizer que as realidades presentes terão removido sua corrupção e se tornarão novas. Deu para entender sim ou não? Diga comigo, Deus não vai destruir. Deus vai se tornar novo. Deixando de lado sua imundície como se fosse uma roupa velha e suja. Então é como se esse mundo está velho, é como se esse mundo está sujo. Deus vai tirar a imundície. Deus vai fazer novo. Pois se chama novo aquilo que não é mais como antes. Diga comigo, é novo aquilo que não é mais como antes.
Quando Paulo diz assim, a partir de agora, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Significa, o que é novo? Você já não é mais como você era antes. Você não tem mais a vida de antes. Amém? Então, quando nós falamos de novos céus, não é a destruição de tudo, é a novidade. Já não é como era antes. Porque como era antes? Corrupção, roubo, maldade, guerra, mudança. Agora não terá mais. Então a criação será livre de toda corrupção que contraiu por meio da transgressão de Adão e Eva. O santo apóstolo também é testemunha muito fiel dessas coisas, quando em sua carta aos Romanos, escreve isso sobre a nova criação. Em Romanos capítulo 8, versículo 19 a 21 diz: pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação foi sujeita à vaidade. Olha que interessante, a criação foi sujeita ao quê? A vaidade. Essa vaidade vai te sair. Não por sua própria vontade, mas pela vontade daquela que a sujeitou, o pecado de Adão e Eva, o pecado da humanidade. Na esperança de que a própria criação, olha para este céu, para essa chuva, a própria criação será libertada do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Está dando para entender, sim ou não? Sim. Diga comigo, então, novo céu e nova terra. Não significa que Deus vai destruir as coisas velhas. Mas significa que o velho se tornará novo. Esse mundo de corrupção, esse mundo de vaidade, se tornará novo. Sem corrupção, sem vaidade. E aí, meu irmão, qual que você prefere, ficar aqui ou ir para lá? André de Cesareia, esta passagem não fala do aniquilamento da criação, mas de sua renovação em algo melhor. Olha que bonito. Diga, renovação em algo melhor. Pois como diz o apóstolo em Romanos capítulo 8, 21, esta criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A renovação do que envelheceu não envolve a aniquilação. Então Deus não vai aniquilar de sua substância, mas indica o desfazer do seu envelhecimento, desfazer as suas rugas. O mesmo se aplica a nós. Quando recebemos a morte, nós mudaremos de um estado anterior para uma condição melhor. Quando você morrer, você vai mudar para algo melhor, desde que você vá para o céu. Diga para quem está do seu lado, quando você morrer, você vai ficar muito melhor, desde que você vá para o céu. Aplauda o paraíso, aplauda o paraíso. Apocalipse 21, versículo 1, leia de novo. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Por que diz que o mar já não existia? Quem quer que tenha mar no céu, diga, eu quero que tenha um marzinho lá no céu. Mas você já entendeu que não vai desaparecer. Então no céu vai ter mar. Mas por que fala que o mar vai desaparecer? Aqui está dizendo que vai desaparecer. André de Cesareia, um padre da igreja, nos ajuda a entender que o mar simboliza a turbulência e a instabilidade da vida. Quando você vai para o mar, você corre o risco de pegar turbulências. Você corre muitos riscos no mar. Então o mar simboliza assim turbulência, a instabilidade da vida, e assim não haverá necessidade dele. Quando fala então em Apocalipse que o mar não haverá no céu, porque lá não haverá tribulação, lá não haverá medo, lá não haverá tribulação, lá não haverá turbulência, lá não haverá instabilidade. Amém? Diga, o mar vai desaparecer. Todo sofrimento,
toda turbulência vai desaparecer. Amém? Apocalipse 21, versículo 2. João está dizendo: eu vi descer do céu de junto de Deus a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Olha que lindo, gente. Repete comigo: eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Agostinho diz, esta cidade é dita descer do céu. Por que descer do céu? No sentido de que Deus a criou. E por meio da graça celestial, Deus a criou por meio da graça celestial, por isso que ela desce do céu. E como ele próprio lhe disse através de Isaías 54, versículo 16, eu, o Senhor, que te crio. Então toda a criação vem de onde? De Deus. Não foi o ser humano que criou o céu, não foi o ser humano que criou toda a criatura, toda a criação, foi Deus. Amém? E por isso tudo vai voltar para Ele. Tudo vai voltar para Ele. Apríngio de Beja, um outro padre da igreja, diz: a Jerusalém celestial é a multidão dos santos. O que é a Jerusalém celestial? A multidão dos santos, que virá com o Senhor. Como Zacarias disse em capítulo 14, versículo 5: eis que meu Senhor Deus virá, e todos os seus santos com ele. Diga comigo: a Jerusalém celeste é a multidão dos santos. Como uma esposa adornada para o esposo. E o que significa uma esposa adornada para o esposo? Quem é o nosso esposo? Cristo. Quem é a esposa? A igreja, nós. O que significa uma esposa adornada para o seu esposo? Significa adornados com santidade, adornados com justiça. Vão unir-se ao seu Senhor e permanecerão com Ele para sempre. Amém? Por Jerusalém, ele simboliza o destino dos bem-aventurados, a morada dos santos. Então diga: a Jerusalém celeste é a morada dos santos. Eu quero ir para lá. Leia a sua Bíblia, você que pode. Apocalipse 21, versículo 3. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles, e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com ele. É lindo, não é, este versículo? Repete comigo. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, habitará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Apríngio de Beja diz que a multidão dos santos será o seu templo, para que ele habite com eles para sempre, para que seja seu Senhor e eles sejam seu povo. Ele próprio afastará todo pranto e toda lágrima dos olhos daqueles a quem recompensa com alegria eterna e a quem torna resplandecentes com a felicidade perpétua. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os vivos, que permanecermos,
seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Diga comigo, estaremos sempre com o Senhor. Um padre da igreja chamado Beda diz: para os eleitos o próprio Deus será a recompensa da felicidade eterna. Qual vai ser a nossa recompensa no céu? O próprio Deus. A qual, sendo eles possuídos por Ele, nós seremos possuídos por Deus. E assim, então, nós vamos possuir a eternidade. Então, Deus possuindo você, você possuindo a Deus, você vai possuir a eternidade. Amém? Agora um versículo lindo. Um dos versículos mais bonitos que eu acho na Bíblia. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Quem pode, leia a sua Bíblia. O que está escrito aí? Repete comigo. Enxugará toda a lágrima de seus olhos. E já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então preste atenção, na primeira condição tem lágrima, na primeira condição tem morte, na primeira condição tem luto, na primeira condição tem grito, onde nós estamos, na primeira condição tem dor, não tem como escapar. Você tem chorado muito? Você tem chorado muito no seu casamento, na sua família, na sua vida pessoal? Tem chorado muito? Não tem como escapar. Olha para quem está do seu lado e fala, não tem como escapar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem perdido pessoas que você já perdeu pessoas que você ama muito? Levanta a mão quem já perdeu pessoas que ama muito. Olha para quem está do seu lado e fala, não tem como escapar disso. Aqui não. Agora preste atenção. Deus está falando com você que quando você chegar no céu, você não vai chorar mais. Deus está dizendo que quando você chegar no céu, não vai ter mais dor no seu coração. Deus está dizendo que quando você chegar lá no céu e você se encontrar com alguém que você ama, seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, seu filho, sei lá quem que você ama, quando você encontrar, você nunca mais vai perder essa pessoa, não haverá morte, não haverá luto. E eu gosto dessa passagem, porque a Bíblia está falando enxugará. Diga comigo, enxugará. Isso no português isso é futuro, certo? Não enxugou ainda, Então eu fico imaginando que quando a gente chegar no céu, no julgamento, e antes de a gente entrar no céu, eu gosto de imaginar Deus enxugando primeiro todas as nossas lágrimas. É como se Deus falasse assim com a gente, olha, antes de você entrar, antes de você pisar no céu, eu vou enxugar todas as suas lágrimas. Porque a Bíblia está falando em enxugar. Quando você entrar, não vai ter mais lágrima. Toda a sua dor foi enxugada. Porque lágrima significa dor. Você chorou por alguma coisa. Você chorou por alguma dor. Toda lágrima será enxugada. E quando você pisar o seu pezinho no céu, já não haverá lágrima. Já não haverá dor. Pegue tua mão para o céu e diga, eu quero isso. Amém? Bora hoje, minha gente? Ih, hoje não, Frei. Eu queria. Eu brincava com o padre Adão, que ontem para eu pousar aqui foi muito difícil. O avião não conseguia pousar por causa da chuva. Ele arremessou umas 2, 3 vezes, porque não enxergava nada, não conseguia arremessar. E eu estava no avião rezando as minhas orações que eu ainda não tinha rezado.
Aí sabe um texto que eu rezei dentro do avião? Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Bem quando o avião estava turbulência e tal. Aí eu falei, já entendi, está ótimo. O importante é isso, vivos ou mortos, pertencer ao Senhor. Mas se eu estou vivo ainda é porque Ele quis que eu estivesse vivo. E pertenço ao Senhor. E quando morrer eu quero pertencer ao Senhor. Amém? Então diga, vivo ou morto. Eu preciso pertencer a Deus. Então em vida você pertence a Deus, para que na morte você pertença a Deus. Amém? Porque tem gente que acha que não quero pertencer a Deus nessa terra, mas quer pertencer a Deus no céu. Não vai dar certo essa lógica. Vivos ou mortos? Amém? Tertuliano, sobre esse versículo 4. Se a tristeza, o luto, o suspiro e a própria morte nos acometem pelas aflições, tanto da alma como do corpo, como serão removidos a não ser pelo fim de suas causas, ou seja, as aflições da carne e da alma? Então todas as aflições da carne e da alma vão acabar. Onde encontrarás adversidade na presença de Deus? Então no céu você não vai encontrar mais adversidade. Onde incursões de um inimigo no seio de Cristo, não vai ter diabo para te atormentar mais. Graças a Deus. Vamos ficar livre desse trem. Só lá. Onde ataques do diabo diante do Espírito Santo, agora que o próprio diabo e seus anjos foram lançados no lago de fogo. Um dia o diabo será lançado para sempre no lago de fogo e não vai nos atormentar mais. Não vai mais atormentar os filhos que estarão nos céus. Atormentará para sempre os que estarão no inferno, mas não atormentará os que estarão no céu. Eu estou lutando para chegar lá, porque se eu chegar lá, ele não vai me atormentar nunca mais. Porque pense num bicho que atormenta. Atormenta ou não atormenta? É dia e noite. O diabo rodeia ao teu redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Dia e noite, você não se livra. É por isso que Jesus falou, vigiai e orai, para não cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele fica rodeando você. No céu não terá diabo rodeando você. No céu só terá o Espírito Santo, o Pai, Jesus e os santos e os anjos. Lá no céu você vai ter necessidade de alguma coisa? Estou com sede, estou com fome. Não, lá não vai ter necessidade. Deus é tudo que você precisa e pronto, acabou. Você tem Deus, você está em tudo. Você tem tudo. Não vai ter fome, não vai ter nada. Não vai ter frio, não vai precisar usar capa de chuva. Há pouco tempo nós vivemos uma pandemia no nosso mundo inteiro, não foi? Sim ou não? Lá, o padre da igreja, que praga aguarda os redimidos da morte após seu perdão eterno? Que praga vai nos atingir no céu? Nenhuma. Que ira existe para os reconciliados após a graça? Vai existir ira no céu? Não. Que fraqueza após sua força renovada? Vamos ser fracos? Não mais. Porque fomos renovados. Que risco e perigo após a salvação? Vai ter perigo de se perder? Não mais. Vai ter perigo de acidente? Não mais. Vai ter o perigo de avião cair? Não mais. Diga para quem está do seu lado, esse lugar é bom demais. O que nós estamos fazendo aqui? Vivendo. Porque Deus nos colocou aqui, amém? E nós precisamos provar que nós queremos ir para o céu. Amém? Então diga para quem está do seu lado, você está aqui para provar a Deus o que você quer. É você que escolhe. Se você quer ir para o céu, ou você quer pular lago de fogo. Diga, eu quero o céu. Amém? O diabo então foi vencido. No céu, o diabo
será, na verdade, o diabo já foi vencido na cruz. Mas no céu, o diabo é vencido no sentido de que ele está agora derrotado para sempre. No sentido que agora ele não pode mais tocar nos filhos de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Amém? Portanto, há também nisso o mistério da futura ressurreição. Haverá uma futura ressurreição. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, a morte, o último inimigo, será destruída. Porque a morte é verdadeiramente vencida quando este mortal é absorvido pela vida. 1 Coríntios capítulo 5, 15, versículo 54. Deixa aí no livro do Apocalipse, mas se você pode, vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 15. Diga comigo. Porquanto, repete comigo, porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou. Quem participou? Cristo. Ele também participou. E por que Cristo assumiu nossa carne? Por que Cristo assumiu nossa carne? Está escrito aí, a fim, diga comigo, a fim de destruir pela morte. Diga mais forte, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte. Isto é, o demônio. Então a Bíblia está dizendo para você que quando Cristo morreu, foi a morte do demônio, foi a derrota do demônio. Só que não acabou por aí. Ele falou que venceu o demônio. Agora versículo 15, repete comigo. E libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Então a morte de Cristo na cruz libertou você. Amém? Por que você vai poder ir para o céu? Só porque Jesus veio a esta terra e morreu na cruz e ressuscitou por você. Se Jesus não tivesse vindo, você não poderia ir para o céu. Se Jesus não tivesse morrido por você, você não poderia ir para o céu. Se eu estou falando de céu aqui, novos céus, nova terra, só podemos ir ao céu porque alguém morreu por nós e alguém ressuscitou por nós. Amém? Então aplauda o nosso Senhor morto, ressuscitado, que hoje completa 50 dias da sua ressurreição e recebemos o Espírito Santo. Você está entendendo, sim ou não? Veja, voltemos para Apocalipse 21, versículo 4. Enxugará toda a lágrima de seus olhos e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Neste tabernáculo, André de Cesareia disse, nesse tabernáculo não feito por mãos, não haverá lamento nem lágrimas. Pois aquele que supre a alegria do templo, o Eterno dará a todos os santos a visão de uma inefável alegria. Por que não haverá lágrima? Porque vai ter só alegria. Deus, alegria plena. Ou seja, a dor e a tristeza se foram. As primeiras coisas passaram. Então significa que o sofrimento dos santos e a arrogância dos ímpios cessarão. Diga comigo, o sofrimento dos santos e a arrogância dos ímpios cessarão. Tudo vai se acabar, tudo vai se transformar. Agora chegamos ao versículo da minha pregação. Veja que eu não podia pregar o versículo 5, sem você ler todo o versículo de 1 a 5. Versículo 5, diga comigo. Então o que está sentado no trono disse:
Eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Você sabe que muita gente nos dias de hoje não acredita nisso que eu estou falando para vocês. Tem gente que não acredita nisso. Mas Jesus está falando: escreve que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Pode acreditar nessa palavra. Diga para quem está do seu lado e diga: pode acreditar nessa palavra. Essas palavras são verdadeiras, porque procedem da própria verdade. Procedem de Cristo, que é a verdade. Acredite. Amém? O que vocês estão falando? Eu não estou entendendo. O que eles estão falando? Ah, tem pessoas passando mal. Aonde? Então, pessoal do evento, ali atrás tem pessoas passando mal. Tem também uma criança perdida. É só procurar a equipe, vai achar, não se preocupem. Vamos prestar atenção na pregação? Todo mundo que está perdido vai se encontrar. Todo mundo que está doente vai se curar. Deus está cuidando de todos nós aqui. Você que está levando chuva, já peço a Deus para você não ficar doente. Vocês estão iguais, sabe quem? Aquele povo que ficou 3 dias com Jesus e já não tinha mais nem comida. Jesus falou: eles estão 3 dias aqui, não tem mais o que comer, eu quero que vocês alimentem esse povo. O que eu quero dizer? A sede deles era tão grande pela palavra, que não importava se tinha comida ou se não tinha comida. A sede de vocês é tão grande, que não importa se está chovendo ou se está frio. Vocês estão aqui? Diga comigo: eu estou com fome da palavra, Frei. E você está comendo a palavra já. Você está comendo ou não está comendo? Você já está sentindo ela gostosa aí no coração? Diz os discípulos de Emaús: não ardia o coração quando ele nos falava das escrituras? Não ardia. É uma palavra que arde o coração. Apocalipse 21, versículo 6. Leia comigo. Novamente me disse: está pronto. Ah, que palavra bonita, está tudo pronto, está pronto, está pronto. É como se Jesus estivesse dizendo: acabou, está pronto. Eis que eu renovo todas as coisas. Ou melhor, naquele dia não falar: eis que renovarei. Não, eis que renovo todas as coisas. Será um presente eterno. Então diga comigo: está pronto. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Então, se começou com Deus, vai terminar com Deus. Pode ter certeza. Não vai começar com Deus e terminar com o diabo, não. Começou com Deus e vai terminar com Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o... Oh, aleluia! E aquele que tem sede, você tem sede de Deus, sim ou não? Não escutei. E aquele que tem sede, você tem sede de Deus, sim ou não? E aquele que tem sede, eu darei gratuitamente, não vai precisar nem pagar, gratuitamente de beber da fonte da água viva. Todas essas coisas são prometidas àqueles que vencem. Tudo isso é prometido somente para aqueles que vencem.
Quem diz isso é Apríngio de Beja, um padre da igreja. Para aquele que vence será chamado filho de Deus. Primásio, outro padre da igreja, disse, ele disse, está feito no passado, está feito no, para que ninguém duvide do futuro. Outro padre da igreja, Beda, assim como ele testemunhou no início do livro, preste atenção, eu sou o alfa e o ômega, é dito 3 vezes no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou o alfa e o ômega. Segunda vez, essa que nós estamos lendo aqui, 21:6, Apocalipse 21:6, eu sou o alfa e o ômega. Terceira vez, Apocalipse 22:13, que é o último capítulo da Bíblia. É a última página da sua Bíblia, está escrito lá, eu sou o alfa e o ômega. Portanto, no começo do Apocalipse, no meio do, ou melhor, no finalzinho ali do Apocalipse, e no último capítulo do Apocalipse, eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o começo e o fim. Mas o mais bonito é, na primeira página do livro do Apocalipse, eu sou o começo e o fim. No final do Apocalipse, eu sou o começo e o fim. É lindo, não é? Ele é o começo e o fim. Fique em paz. Para que ninguém acredite que haja algum Deus antes dele, ou outro depois dele, como diz Isaías 44:6. Ele está dizendo, eu sou o alfa e o ômega, para que você entenda que não existe Deus antes dele, e não terá outro Deus depois dele. Com efeito, já que ele está falando do fim do mundo, aquele que consuma o mundo deve ser compreendido como o mesmo que o criou. O Ecumênio, um outro padre da igreja, ele diz, nos evangelhos o Senhor diz, porque a gente ouviu a palavra aqui, sede. Quem tem sede? Levanta a mão quem tem sede. O evangelho diz em Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eu pergunto, você acha que tem justiça nessa terra? Você tem fome e sede de justiça, sim ou não? Deus está dizendo que vai saciar você só no céu disso. Portanto, aquele que tem sede de tal sede, eu darei a vida sem pagamento. Mas como é que ele disse sem pagamento? Vamos entender isso. Ele falou que a gente não precisa pagar nada. Disse ou não disse? Ele disse que é de graça? Gratuitamente? Mas se os santos alcançam a vida futura com grandes esforços, se para chegar no céu eu tenho que fazer um esforço grande, um esforço enorme, como que é sem pagamento? Ele o diz para indicar que nunca se realiza algo que seja digno das bênçãos daquele tempo, por maior que seja o labor de alguém. Em outras palavras, o padre da igreja está dizendo, por mais que você tenha lutado para chegar na vida eterna, você vai chegar na vida eterna, não é pelo seu esforço, mas é porque Cristo morreu na cruz por você, perdoou os seus pecados, você aceitou essa salvação, Ele ressuscitou por você. É por isso, é por a obra dele, não pela obra sua que você vai para o céu. Isso está em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9. Repete comigo. Porque é gratuitamente que fostes salvos. Diga mais forte. É gratuitamente que eu fui salvo. Isso não provém de vossos méritos. Repete comigo. Isso não provém de vossos méritos. Mas é puro dom de Deus. Você não se salva pelos seus méritos. Ah, Frei, mas eu acordei na madrugada, me esforcei tanto. Epa, mas não é, cuidado, não são seus méritos. Mas então não preciso rezar? Precisa. Você precisa fazer sua parte. Você precisa labutar.
Você precisa trabalhar, buscar as coisas do alto. Por isso você faz esforço, você acorda na madrugada, você reza, você faz isso, você faz aquilo, você jejua, você vai para a missa, você quer ir para o céu. Mas cuidado, 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 cuidado. Não são os seus méritos, mas é o mérito de Jesus Cristo que salvou você. E por que que é isso? Versículo 9, repete comigo. Não provém das obras. A salvação não provém das obras. Para que ninguém se glorie. Senão você chegaria no céu e diria assim para Deus: eu estou aqui porque eu sou bom. Eu consegui. Você não conseguiu nada. Fui eu que te trouxe aqui. Fui eu que te salvei. Fui eu que te regenerei. Fui eu que te santifiquei. Fui eu que te trouxe ao céu. Fui eu que te salvei. Fui eu que te perdoei. Fui eu que te trouxe aqui. Amém. Versículo 7. Vamos aproveitar os últimos momentos da pregação, que ela já está acabando. Apocalipse 21, 7. O que está escrito aí? Diga comigo. O vencedor. Veja, só o vencedor herdará tudo isso. Então essas promessas que eu estou pregando hoje é só para quem vencer. Quem venceu o quê? Quem venceu o diabo, quem venceu o pecado, quem vencer este mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então diga comigo de novo. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. Olha que palavra linda. Eu serei o seu Deus e você vai ser o meu filho. Amém? André de Cesareia disse: aquele que vence. O que significa aquele que vence? Aquele que vence na guerra contra os demônios invisíveis receberá estes bens, tornando-se filho de Deus e desfrutando dos bons dons do Pai. Agora, vamos para um versículo, porque até aqui foi só coisa boa, sim ou não? Agora vem o versículo 8. Porque ele primeiro amaciou o coração. Falou das coisas boas. Agora o versículo 8. Diga comigo, os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre. Ai, 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 a segunda morte. Ah, agora fala assim, agora não gostei não, Frei. A palavra de Deus não fica só alisando sua cabecinha não, meu filho. Todo mundo vai para o céu. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo não. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente do fogo e enxofre, a segunda morte. Não é isso que a Bíblia está dizendo, que todo mundo vai para o céu. Eu não leio isso na Bíblia. A Bíblia está dizendo que essa galera aqui não vai. Diga comigo, eu não quero fazer então parte dessa galera aí não. Se você faz, é só se arrepender dos seus pecados, Deus perdoa você e está tudo tranquilo. Ah, eu sou mentiroso. Frei, teve uma coisa aí que me pegou, eu sou mentiroso. Frei, eu sou tíbio. Frei, eu sou infiel a Deus. Então, 1 João, capítulo 1, diz assim: se dizemos que não temos pecado, versículo 8, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Agora, versículo 9, se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está. Então, se você reconhecer esse pecado, Deus aí está para te condenar? Não. Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Amém? É só pedir perdão. Agora, para você que é católico, onde é que você pede perdão?
Diga para quem está do seu lado, só para lembrar ele. Você é católico? Pergunta para ele se ele é católico. Se não for, seja bem-vindo a este evento. Mas diga, se você é católico, lembre, só para lembrar, que o lugar que a gente pede perdão a Deus é no confessionário, diante do sacerdote, que é a pessoa de Jesus Cristo, que age em nome de Jesus Cristo. Ah, Frei, mas onde que está isso na Bíblia? Está na Bíblia. A quem perdoardes os pecados, por os apóstolos. Tem um monte de sacerdotes aqui atrás de mim. A quem eles perdoarem os pecados, serão perdoados. A quem eles não perdoarem os pecados, não serão perdoados. Falou para os apóstolos. E aqui há uma sucessão apostólica, os bispos, os sacerdotes. Amém? A segunda morte. O Deus, André de Cesareia, o Deus que tem sede da nossa salvação, nos exorta de todas as maneiras, tanto pela bondade quanto pela cólera, a herança de suas bênçãos. Agora ele traz diante dos nossos olhos o esplendor da Jerusalém celeste. Esse capítulo 21, ele trouxe diante dos nossos olhos o esplendor da Jerusalém celeste e a sombria e dolorosa cólera da jena de fogo. Veja, Deus fala tanto da Jerusalém celeste como da jena de fogo junto. Para quê? Para que Deus faz isso? Por que Ele não fala só de céu? Não, Ele fala do céu e fala do inferno junto. Para que seja pelo desejo da felicidade eterna. Quem está falando isso é André de Cesareia. Seja pelo temor do tormento interminável, alcancemos enquanto há oportunidade, aquilo que é bom juntamente com os demais necessitados. Amém? Diga mais uma vez comigo, eu quero paraíso. Ele indica que aqueles que foram covardes e desertores na batalha contra o diabo serão condenados à segunda morte. Que possamos suplicar a quem deseja misericórdia e não quer a morte dos pecadores. Ele quer a morte dos pecadores? Mas Ele quer a sua conversão e assim obtenhamos seus dons por boas obras. Ele não se recusou a sofrer por nós, para que por seu próprio poder ou sua aparência não prejudicasse ou ignorasse nada do que diz respeito à nossa cura e à nossa restauração. Portanto, não recebemos em vão a graça de Deus, amém? Mas tornemos efetiva sua benevolência pela conversão e pela demonstração de boas obras. O que compete a mim? Me converter. Chacoalha o irmão que está do seu lado. Ah, você só compete uma coisa. O resto é tudo Deus vai fazer. É você querer mudar de vida. Não adiantou você vir ao Éfita se você quiser continuar nos seus pecados. Você veio para o Éfita para voltar para casa e dizer, eu não estou mais vivo para o pecado. Para o pecado eu estou morto. Eu estou vivo para Deus. Veja, São Beda, outro padre da igreja, diz, ele sempre mistura ditos duros com palavras fáceis e atraentes, para que a vigilância seja incentivada. Então por que Deus não fica falando só palavras gostosas de céu? Para que você não perca a vigilância. Ele fala do perigo. Porque quando a gente fala do perigo, ei, leva guarda-chuva para o evento, porque tem perigo de chuva. Leva capa, leva isso. Tem perigo. Então você se prepara, correto? Quando você sabe do perigo. Por que Deus está te falando do perigo? O perigo da segunda morte, tem perigo. Não fica achando que você está de boa, não. Tem perigo. Frei Gilson, enquanto viver, está correndo perigo de se perder. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Por isso eu tenho que vigiar 24 horas, senão eu posso cair. Diga para quem está do seu lado, enquanto você viver nessa terra, você está em perigo constante. Faça a sua parte. E Deus nunca deixará de fazer a dele. Amém? Para a gente já ir terminando, vamos dar um salto. Vamos dar um salto.
que não dá para ler o 21 inteiro. Capítulo 21, versículo 22. Vamos lá para o 22. Leia comigo, repete comigo. Não vi nela, porém templo algum. Porque o Senhor Deus, dominador, é o seu templo, assim como o Cordeiro. Um padre da igreja chamado O Ecumênio diz: para que precisaria de templo? Veja, aqui nós temos igrejas, aqui nós temos templo, mas lá no céu vai precisar disso? Para que precisaria de templo quem goza da presença de Deus e de algum modo vive com os santos, e quando a face de Deus é de certa forma visível? Pois o santo apóstolo disse que nesta era o conhecimento de Deus é como um espelho, nesta era que nós vivemos, em trevas, 1 Coríntios 13, 12. Mas na era vindoura tal conhecimento será face a face. Diga comigo, lá eu verei Deus face a face. 1 Coríntios 13, 12. Não precisará mais de templo. Alguém poderia perguntar, por que ele menciona Deus Todo-Poderoso? Isto é, veja, a palavra menciona o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Está dizendo aqui, isto é, o Pai do Senhor e o Cordeiro, o Filho de Deus, mas não menciona o Espírito Santo. A tal pessoa se deve responder, quando diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, diga assim comigo, Deus Todo-Poderoso. Está nomeado no Deus Todo-Poderoso o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pois estes são Deus. Quando fala Deus Todo-Poderoso, já está falando Pai, Filho e Espírito Santo. E ainda ao dizer o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele indica a Santa Trindade pelos 3 títulos. Mas alguém poderia inquirir ainda, por que então, tendo mencionado a venerável Trindade pelas palavras do Senhor Deus Todo-Poderoso, é o seu templo, faz menção especial do Cordeiro, que é Cristo, de modo que não mais consideremos a Trindade? Quando menciona a Santa Trindade, o Cordeiro, a passagem indica que um da Santa Trindade se encarnou, Jesus, se encarnou, e que em sua carne o Filho enche a Santa Trindade, e mesmo agora no céu, não está sem sua carne. No céu, Jesus estará com a nossa carne. Você vai ver Jesus no céu com a tua carne. Vai ser lindo ou não vai? Pois você vai dar um abraço nele. No final dessa pregação já se prepara. E teu abraço conhecerei, os teus olhos. Deixa para o final. Embora eu tenha dito, Beda, um outro padre da igreja, embora eu tenha dito que a cidade era construída de pedras, porque a gente não leu, mas essa cidade é construída de pedras, embora tenha dito que é construída de pedras, todavia não quis significar com isso que o repouso dos santos se dará em um edifício material. O céu não é uma Disneylândia. O céu não vai ser Nova York, ou a cidade melhor que você achar, ou o país melhor que você achar. Não é material, pois o próprio Deus lhe será a única casa. A casa do céu será o próprio Deus, não será edifício, não será prédios, será o próprio Deus a nossa casa. Será Ele a nossa luz. Amém? Será Ele o nosso descanso. Com Deus você vai descansar por toda a eternidade. E não é descansar numa rede que eu falo. É descansar em Deus. Apocalipse 21, 24. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra levarão a ela a sua opulência. As nações, todas as nações vão receber essa graça. Então não é só para o nosso Brasil, não é só para um continente, é para todas as nações, para todos os povos. Amém?
Então lá você vai ver de tudo, você vai ver, todas as nações vão estar lá. E vamos falar uma só língua. Um só povo, um só Deus, uma só fé. Versículo 25. As suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Ele está descrevendo o céu, minha gente. Diga comigo, no céu, as portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Primásio, outro padre da igreja, diz, a passagem refere-se à luz perpétua do Cordeiro. Por que não haverá noite? Porque é a luz perpétua do Cordeiro. De fato, o próprio Cordeiro será eterno, como a luz, naquela cidade, quando o tempo da noite for removido. Então, o que significa que não haverá luz? Não precisará mais de luz, porque a luz nossa agora é Deus. Deus é luz e nele não há trevas. Amém? E o que significa isso? Os portões não serão fechados. O que significa isso? Para Primásio, padre da igreja, o fato de os portões não serem fechados indica segurança completa. Lá o diabo não tem poder sobre você. E vamos agora ao nosso último versículo, 27. Apocalipse 21, 27. Repete comigo. Lá no céu não entrará nada de profano. Você está entendendo sim ou não? Deu para entender sim ou não? Vai pensando que é de qualquer jeito. Diga comigo de novo, não, lá não haverá nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente, é palavra do Frei Gilson ou é palavra de Deus? Palavra de Deus, unicamente, aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida. Ai, para eu estar no céu, eu ter que sair do pecado e meu nome vai ter que estar escrito no livro da vida. Como é que eu vou saber disso, Frei? Esteja em estado de graça, confessadinho, bonitinho, pecados perdoados, sai do pecado e pronto. Esteja em estado de graça, amém? Diga, meu nome precisa estar lá. Olha para quem está do seu lado e diga, seu nome precisa estar lá. E o nome meu vai estar assim lá, Gilson da Silva Pupo Azevedo. Nome completo ainda. Não vai precisar de CPF não, CPF não precisa não. Pergunta para o nome da pessoa que está do seu lado, se você não sabe. Fala o nome completo, seu nome. E pode ficar despreocupado que tem no livro, cabe todo mundo, tá? Frei, será que o livro não vai acabar e não vai caber o meu nome? Não, cabe de todo mundo, que quiser, que se arrepender, que quiser viver na graça de Deus, amém? Olha para cá e a gente vai terminar. Apríngio de Beja, outro padre da igreja, sobre este versículo. É verdade que ninguém entra naquela comunhão dos santos que se recusa a ser purificado. Quem não vai entrar no céu? Quem se recusa a ser purificado. Diga comigo, quem não vai entrar no céu? É quem se recusa a ser purificado do pecado. Do pecado anterior e da culpa de seus pais, Adão e Eva, ou que tendo sido purificado, e talvez você foi purificado, recusa purificar-se novamente, pelo lavar da humildade, pelo derramamento de lágrimas após ter se tornado impuro. Então o que o padre da igreja está dizendo? Só não vai entrar no céu quem não se arrepender, quem quiser ficar no seu pecado.
E veja, às vezes você saiu do pecado, mas você volta a pecar. Aí o padre da igreja está falando, derrame lágrimas de arrependimento e volte de novo. Se você voltar de novo em vida, Deus vai perdoar você. Então qual é o segredo? Ter coração humilde, ter coração arrependido, ter coração contrito. Pecou, caiu, volta. Entretanto disse que entram aqueles cujos corações, uma fé verdadeira, uma esperança firme abraçam, isto é, os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ficou claro isso? Outro padre da igreja, o Ecumênio, diz, pois que a comunhão pode haver entre a luz e as trevas. Por que no céu não vai entrar quem quer estar no pecado? Que comunhão pode existir entre luz e trevas, minha gente? Segundo 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Ou o pecador e a justiça de Deus, a quem o Senhor nos ensina nos evangelhos, serem separados por um grande abismo. Lucas 16, 26, uma parábola que fala de alguém que foi para o céu e alguém que foi para o inferno. E que vai existir um grande abismo. Quem está no céu não vai poder ir para o inferno, quem está no inferno não vai poder ir para o céu. Está claro isso, sim ou não? Isso está em Lucas 16. Primásio, e eu termino com ele, diz, ele está aqui descrevendo a igreja do futuro, quando ao contrário do tempo presente, os maus não serão misturados juntos com os bons. Aqui na terra é mal e bom junto, é ou não é? Não é a hora de separar. Mas ele está falando de tempo futuro, não do tempo presente. Os maus não serão misturados junto com os bons e permitido conviver com eles. Então no céu você não vai conviver com gente mal, com gente má. Diga comigo, graças a Deus. Os invejosos, os injustos, os maléficos. Mas cuidado para você não ser esse, que aí vai ser separado. Diga comigo, pois somente os bons reinarão com Cristo, com quem e em quem viverão felizes para sempre. Isto é, na Jerusalém celestial. Com efeito, diz que eles estão escritos no livro do Cordeiro, a quem ele disse, Lucas 10, 20, é por isso que Jesus vai dizer para os apóstolos, e eu termino com essa palavra de Lucas 10, 20, os apóstolos chegam todos animados, nós conseguimos expulsar os demônios, Jesus, nós conseguimos curar as pessoas, Jesus, aí Jesus falou, ei, baixa a bola, não se alegrem por causa disso, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Esta deve ser a sua alegria. Cuidado, porque senão você só fica assim. A minha alegria é que meu filho passou na faculdade. Só que seu filho está no pecado mortal. Vivendo uma vida sem Deus, uma vida que você sabe que não é uma vida que agrada a Deus. Que adianta ter uma boa faculdade, ter um bom emprego, mas o nominho do teu filho não está inscrito no céu. Ah, agora meu marido, graças a Deus, ele subiu de cargo na empresa, estamos ganhando muito dinheiro. E o que adianta esse dinheiro? Se ele está na bebida, se ele está no álcool, no vício, no adultério, no pecado, sei lá o quê. Não adianta projeções nessa terra, se seu nome não está no céu. Não adianta o Frei Gilson ter muitos seguidores nessa terra, todo mundo está me seguindo, meu nome é conhecido aqui, o que adianta o meu nome ser conhecido aqui, e quando eu chegar lá no céu, Deus dizer para mim, eu não te conheço, Frei Gilson, porque a Bíblia diz isso, muitos naquele dia dirão, eu preguei no teu nome, como eu estou fazendo aqui, teu nome, eu fiz isso em teu nome, mas o que adiantou? Aí Deus olha para o Frei Gilson e fala, eu não te conheço. Alegrai-vos porque vosso nome está escrito nos céus. Eu vou fazer de tudo para o meu nome estar lá. Diga comigo, eu vou fazer de tudo. Bata no seu peito e fala, eu vou fazer de tudo. E
Fazer de tudo, meu irmão, é o seguinte: se tiver que jogar fora essa bebida, joga ela fora. Se tiver que jogar fora a droga, joga fora. Se tiver que sair do adultério, sai do adultério. Se tiver que sair da mentira, sai da mentira. Se tem que tirar a inveja do coração, tira a inveja. Se tem que perdoar alguém que você não conseguiu perdoar, perdoa essa pessoa, porque Jesus falou que tem que perdoar. Frei, eu estou no pecado, é pornografia, eu não consigo me livrar. Se livra disso, meu filho. Diga comigo, eu vou fazer de tudo. Porque para o céu vale tudo. Vale tudo. E quem fala isso não sou eu, é Jesus. Se teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. Porque é melhor você entrar no céu com um olho só do que com os dois você ir para o inferno. Então se teu olho está fazendo você pecar, joga fora. E Jesus, quando fala isso, está falando: vale tudo para ir para o céu. Mortifique-se, mortifique-se, mortifique-se. Não peque pelos olhos, não peque pela língua, não peque pelo coração, não peque pelos pensamentos. Não, pecado não. Pecado é do diabo. 1 João diz: aquele que peca é do diabo. Eu não quero ser do diabo, eu quero ser de Jesus. Amém? Primeiro você só escuta. Pode aplaudir, pode aplaudir. Sei que um dia te encontrarei, face a face te verei, como o sol brilharás sobre mim. Sei que lá não há temor, não há choro, angústia ou dor, pois serás tudo em nós, Senhor. Olha para o céu. É novo céu, viu? Não é isso aí não. Lá não existe dor. Vou viver pra o teu louvor. Lá não existe dor. Quero ver você, vai. Agora, vai. Lá não existe dor. Vou viver pra o teu louvor. E teu abraço eu conhecerei. Abre teus braços. E teu abraço conhecerei, e os teus olhos contemplarei. Diante de ti me alegrarei, Senhor. Sei que lá só brilha a luz, sei que lá só brilha a luz. Santo, Santo, sempre, Senhor. Sei que um dia te encontrarei. Diga, eu tenho esperança nisso, que um dia eu vou encontrar Jesus, eu vou encontrar o Pai, eu vou encontrar o Espírito Santo. E eu sei que um dia eu vou abraçar Deus, e teu abraço conhecerei. Você conhece o abraço do Frei Gilson, sim ou não? Porque eu nunca te abracei, então. E aqui eu não vou conseguir abraçar todo mundo. Agora, você conhece o abraço de Jesus? Face a face não. Quando você for para o céu, você vai ver Ele face a face. E você vai conhecer o abraço. Você vai conhecer o abraço, o melhor abraço do mundo. O melhor abraço do mundo não é do seu papai, não é da sua mamãe, não é do Frei Gilson, não é de alguém que você ama aqui nessa terra. O melhor abraço do mundo está no céu. Jesus quer te abraçar, o Pai quer te abraçar, o Espírito Santo quer te abraçar. Vamos cantar mais uma vez? Sei que um dia te encontrarei, face a face te verei, como o sol
Sei que lá não há temor, vai. Sei que lá não há temor, não há choro, pois serás tudo em nós, Senhor. Lá não existe dor, vai. Apocalipse 21:4. Viverei para o teu louvor e teu abraço, vai. E teu abraço conhecerei, os teus olhos contemplarei, diante de ti me alegrarei. Sei que lá só brilha a luz, vai. Feche teus olhos. Feche teus olhos e pensa um pouquinho nesse céu. Novos céus, nova terra. Ele vai destruir os céus? Não. Serão novos céus, nova terra. E você também vai ser novo. Corpo novo, alma nova, tudo novo. Quem morreu sem braço vai ter braço. Quem morreu sem perna vai ter perna. Quem morreu paralítico vai andar. Quem morreu sem visão vai enxergar. Lá será tudo novo, corpo e alma. Pensa no céu. Eu quero que você pense agora em todas as pessoas que você ama, que você gostaria tanto que elas estivessem no céu, para você se encontrar com elas. Você vai se encontrar com pessoas que você ama no céu. Vai. No céu você vai se encontrar com quem você ama. No céu você vai se encontrar com quem você não conheceu. Pergunto a vocês: vocês gostam de Santa Teresinha do Menino Jesus, sim ou não? Lá vocês vão ver ela. Vocês gostam de Padre Pio de Pietreutina? Lá vocês vão ver ele. Vocês gostam de São Francisco de Assis? Lá vocês verão Francisco de Assis. Vocês gostam de São Miguel? Lá vocês vão ver São Miguel. Vocês gostam de Nossa Senhora? Lá vocês vão ver a mamãe de Jesus, a sua mãe, a nossa mãe. Vocês gostam de São José? Lá vocês vão ver o Pai de Jesus na terra, adotivo. Mas o mais importante é que veremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os casados, se lembrem, hein? Quem é casado aqui, levanta a mão. Viva bem seu casamento, porque lá não tem mais casamento não, viu? Tem gente que está falando, graças a Deus. Ela ficou viúva de 7. Lá no céu, quem vai ser o marido dela? Ela foi viúva de 7. Não, no céu não terá casamento. No céu todos serão como anjos. Não vai ter mais desejo carnal. Não precisará mais da reprodução da espécie. Não precisará mais. Nós teremos Deus e Deus será tudo para nós. Pega teus braços, vai. E teu abraço conhecerei, os teus olhos contemplarei, diante de ti me alegrarei. Sei que lá só brilha a luz, vai. Sei que lá só brilha a luz. Santo, santo, só tu és rei. Para sempre, Senhor. Eu quero que agora dê a mão para quem está do seu lado, mão para quem está do seu lado, e diga: é nós no céu.
Balança o braço dele e fala: é nós do céu. Faz festa. Amém.